Quer saber quais são os principais erros que as pessoas cometem em aditivos contratuais, segundo o TCU? Nesse vídeo vamos analisar os erros mais comuns na fiscalização de contrato, na formalização de aditivos contratuais de obras públicas, segundo o TCU. Eu me chamo Correia Lima, bem-vindo ao canal de Engenharia e Licitações de Obras Públicas. Se você gosta desse tipo de canal, eu vou te pedir para você se inscrever agora no nosso canal e deixar aquele like. Vamos então para os principais erros. Número 1. Realizar qualquer tipo de compensação entre os acréscimos e supressões de serviços para fins de cálculo de percentual de ajustamento contratual. Então, o que seria isso? Quando a pessoa pega a compensação, ela pega o acréscimo, verifica que o acréscimo deu 30% e verifica que a supressão deu 10%. Então, ela acha que o aditivo dela deu 20% de aditivo. Só que esse 20% é relativo ao reflexo financeiro, que seria os 30 menos os 10. Só que ele não serve para os limites definidos na Lei 14.133, que é o quê? De 25% para obras, né, e 50% para reformas. Então, você tem que calcular separadamente o acréscimo e a supressão. Nesse caso, o acréscimo extrapolou o limite, se for uma obra, que é o de 25%. Então, ele não poderia ser formalizado. Entendeu? Qualquer dúvida, coloca aqui nos nossos comentários. Vamos para o número 2 agora. Alterar os preços contratados, fora das hipóteses expressamente previstas em lei. Então, você muda o preço que foi contratado. Né? Então, por exemplo, eu peguei o meu aditivo lá, foi contratado por R$10 um serviço, e no meu acréscimo eu coloco para R$12, ou mudo aquilo que não está previsto. Ou eu coloco um item novo e não coloco desconto global nesse item novo. Ou retroajo ele para pegar o valor da data base, né, do preço base daquele meu orçamento que foi feito pela administração pública. Então, eu tenho que tomar cuidado qual o valor que eu vou utilizar no aditivo. Ok? Número 3. Celebrar aditivos sem planilha demonstrativa dos acréscimos e supressões realizados no serviço. Então, eu não tenho como fazer um aditivo de serviço sem mostrar uma planilha de cálculo daqueles serviços que estão sendo acrescentados e quais que estão sendo suprimidos. Então, é importante ter uma memória de cálculo detalhada, além de uma planilha mostrando os cálculos com aquelas quantidades vezes os preços contratados. E também, no final, aplicando o desconto complementar para manter a continuidade do desconto original. Ok? Número 4. Aditar o contrato reduzindo o desconto obtido na licitação. Isso é muito importante. Em 2013, foi feito um decreto presidencial de orçamentação 7983, onde colocou que o desconto original não pode ser diminuído após o aditivo. Isso servia para os órgãos federais. Só que com a nova lei de licitações, a 1433, o artigo 128 copiou esse artigo do decreto 7983. Então, todos os órgãos hoje da Federação Estadual Municipal têm que seguir isso. Ele não pode diminuir o desconto original da licitação após o aditivo. O que é o desconto original? Por exemplo, a minha administração fez um orçamento de 100 mil, colocou para o público. A minha proposta é de 80 mil. Então, o meu desconto inicial foi de 20%. Após o aditivo, eu vou ter que comparar qual seria o valor da administração com o aditivo e qual seria o valor da contratada, com os preços da contratada com o aditivo. Comparar os dois e verificar se continua 20%. Se ele diminuiu, por exemplo, 10%, eu vou ter que colocar 10% de desconto complementar e descontando isso nas notas fiscais do meu aditivo. Ok? Número 5. Aditar o contrato além dos limites legais estabelecidos.
Então, como eu falei anteriormente, nós temos os limites legais estabelecidos de 25% para obras ou outros serviços de adequações, adaptações, reparações, e para a reforma 25%. Então, você não, a princípio, né, existe uma exceção à regra, mas é bem específica. Você só poderia chegar ao teto permitido na legislação vigente de 25% ou de 50% para a reforma. Lembrando que você tem que calcular separadamente o acréscimo e a supressão, ok? A supressão ela pode aumentar de acordo com se a empresa estiver de acordo também com aquela supressão. Vamos agora para o número 6. Prorrogar o prazo de execução contratual fora das hipóteses estabelecidas no artigo 111 da nova Lei de Licitações, a Lei 14.133. Então, a nova lei já traz, se em caso de obra, serviço, né, em contratação de escopo, como fala, que tem que entregar aquela obra, aquele serviço executado, os prazos de vigência eles podem ser automaticamente prorrogados. Tá? É interessante ter feito um processo administrativo para verificar a culpabilidade, se é da empresa ou se é da administração pública. Se for da empresa, não tem direito a nada e também haveria necessidade de aplicar as sanções disciplinares. Já se fosse administração pública, ela poderia ter direito, dependendo do caso, a um aditivo da administração local, um aditivo também não é aditivo, né, mas ela teria direito ao reajuste dos serviços que ainda não tivessem sido executados. Então tem que verificar a culpabilidade, se é da empresa ou se é a administração pública, ou se os dois não tiveram culpa e foi um acontecimento que não poderia ser previsto, né? Então, pessoal, esses seriam os 6 erros que o TCU elenca na sua publicação, né, na sua cartilha de orçamentação, né, orientações para orçamentação de obras públicas do TCU. Então, se você estiver gostando aqui, né, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo para chegar naquele seu amigo que trabalha com obras públicas ou com as empresas. Aí eu desejo um ótimo dia para você e um forte abraço.